Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão que envolve porcentagem aí, uma questão que já foi cobrada aí em concurso público, beleza? E essa questão, pessoal, ela envolve lucro, despesa, custo, preço de tabela e por aí vai, beleza? Aí assim, pessoal, antes de começarmos, eu vou fazer uma breve revisão de porcentagem, tá? Dar uma revisada no que é porcentagem e como você pode aplicar ela para deixar você bem craque em relação a esse assunto, que é muito cobrado aí nos concursos públicos, nos vestibulares, no Enem e por aí vai. Beleza? Vem comigo. Beleza, então, pessoal, a primeira coisa que eu vou comentar aqui, ó, é isso daqui, ó, 20%. Pessoal, o que significa 20%? Pessoal, 20% é a mesma coisa que isso daqui, ó, 20 a cada 100, beleza? Então, pessoal, a primeira situação é que você deve ter uma ideia perfeita e clara do que significa porcentagem. Quando eu escrevo, por exemplo, 20%, o que significa? Significa 20 a cada 100. Imagina o seguinte, ó, 20% das pessoas que foram ao estádio de futebol são mulheres. O que significa? Que a cada 100 pessoas que foram ao estádio, 20 corresponde às mulheres. Tudo bem? Isso significa, então, 20%. 20 a cada 100. Assim como 45%. A cada 100, nós temos 45. Beleza? Vem comigo aqui. E esse número aqui, pessoal, está escrito no formato percentual. Só que o 20% eu também posso escrevê-lo no formato fracionário. Olha só, 20%, ou seja, 20 sobre 100. Claro que a gente pode simplificar aqui, tá? Mas tudo bem, vamos deixar a fração assim para que você entenda 20%. Beleza? Então, nós temos aqui o formato percentual, temos aqui o formato fracionário. Agora, pessoal, nós podemos também escrever esse 20% no formato decimal. Pessoal, no formato decimal, só divida aqui, ó, 20 sobre 100. Essa divisão por 100 aqui, ó, faz com que essa vírgula que está após o zero pule 2 casas para a esquerda, porque está sendo dividido por 100, que tem 2 zeros, ou seja, 0,2 está no formato aqui decimal. Então, pessoal, sempre o número no formato de porcentagem, ele pode ser reescrito no formato de fração e também no formato decimal. Beleza? Vamos ver mais coisa aqui, ó. Vem comigo. Agora, pessoal, se eu quero saber, por exemplo, 30% de um determinado valor, ou seja, x, por exemplo. O que a gente faz aqui, ó? 30% de um certo valor, o que significa, pessoal? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 30%, por exemplo, em formato fracionário, tá? 30% de um valor x. Pessoal, o que significa, então, ó? Esse 30% de, esse d aqui, pessoal, na porcentagem, é a mesma coisa que uma multiplicação, ok? Então, pessoal, se eu quiser saber, por exemplo, quantas pessoas corresponde a 20% de 350 pessoas. Por exemplo, tá uma conta bem simples aqui. Como é que a gente faz isso daqui? Pessoal, 20% de 350, você pode fazer assim, ó, 20% de, olha só, o d é vezes 350 pessoas. Bom, eu posso resolver isso daqui, pessoal, da seguinte maneira. Como nós temos uma multiplicação aqui, é como se esse traço de divisão estivesse embaixo de tudo aqui assim, ó, beleza? Não há necessidade de tirarmos o mínimo. Então, se existe uma multiplicação aqui, nós podemos tranquilamente, por exemplo, cancelar esse zero com esse zero e também cancelar esse zero com esse zero. E nós vamos ficar, então, 2 vezes 35, nós vamos ter aqui, ó, 70 pessoas, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, que 20% de 350 pessoas corresponde a 70 pessoas. Beleza, pessoal? Então, para fecharmos essa breve revisão de porcentagem, vamos falar agora de aumentos sucessivos
e também descontos ou decréscimos sucessivos, tratando tudo sobre porcentagem, beleza? Vem comigo. Então, primeiramente, vamos falar aqui acerca de aumento. Olha aqui, ó, aumento, tudo bem? Nesse aumento aqui, ó, vamos começar falando, por exemplo, em um aumento de 30%. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, vamos imaginar em um aumento de 30% no valor de uma certa mercadoria. Como é que a gente faz para saber o valor final que essa mercadoria terá já com os 30% de aumento? Beleza? Vem comigo. Então, pessoal, vamos imaginar que essa mercadoria tem um certo valor X. Tudo bem? Se ela receber um aumento de 30%, você concorda comigo que essa nova mercadoria será o valor X inicial dela mais 30% do valor dela? Não é isso? Agora, como é que eu posso escrever 30%, pessoal? Em decimal, eu posso escrever 30% como sendo 0,3. Concorda comigo? E 30% do valor da mercadoria, pessoal, esse do valor, olha só, o D aqui, ó, corresponde a uma multiplicação, como nós vimos, né? Então, 30% do valor da mercadoria, no caso, a mercadoria vale X, nós vamos escrever 0,3 vezes o X. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, ó. Essa adição aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui nós temos 1x e aqui nós temos 0,3 vezes o x, ou seja, 0,3x. Quanto é que dá essa soma aqui, pessoal? 1 mais 0,3 corresponde a 1,3x, ou seja, 1,3 vezes o x. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: se você quer aplicar, por exemplo, um aumento de 30% em cima de um certo valor, de uma mercadoria, por exemplo, é só pegar esse valor da mercadoria, que no caso está sendo representado ali pelo valor x, e multiplicar por 1,3. O 1 significa o 100%. O 3 ali, que no caso é o 0,3, corresponde a 30%. Então, a mercadoria mais 30% da mercadoria, que foi o aumento, nós vamos ter o valor final da mercadoria, que corresponde a 1,3 vezes o valor da mercadoria. Por exemplo, um aumento ali de 8%. Pessoal, o novo valor da mercadoria será o valor x multiplicado, cuidado, ó, 8% não é 0,8. 0,8 corresponde a 80%, tá? 8% é 0,08. Então, 1 mais 0,08, nós vamos ter ali, ó, 1,08 vezes o valor da mercadoria, e aí será o valor final já com os 8% de aumento. Beleza? Por exemplo, finalizando aqui, ó, por exemplo, um aumento de 42%. Pega o valor da mercadoria, que é o x, por exemplo, tá? E multiplica por 1,42. Nós vamos ter já daí o valor final com um aumento de 42%. Beleza? Vem comigo. Agora, pessoal, para finalizarmos, vamos ver como é que funciona a situação do desconto. Tá? Desconto ou decréscimo aí, como queiro, tá? Vamos imaginar um desconto aqui, ó. Vamos começar com desconto de 20%. Como é que funciona o desconto de 20%? Nós vamos pensar assim, ó. A mercadoria tem um valor inicial ali, por exemplo, um certo valor X. Ela terá um desconto, ou seja, um decréscimo de 20% do valor dela. Ou seja, perderá um valor que corresponde a 20%, em decimal é 0,2. Então, 20% do valor dela é 0,2 vezes o valor dela. Concorda comigo? Agora, nesse caso, olha só. Aqui nós temos 1x. E aqui na frente nós temos o 0,2x. Pessoal, quanto é que dá 1x menos 0,2x? Isso corresponde a 0,8 vezes o x. Pessoal, então 0,8 vezes o x é o valor final da mercadoria com os 20% de desconto. Então, como é que você faz? O 1 corresponde a 100%. Tá? Se você quer retirar 20%, você pega 1 e retira quanto? Em decimal,
0,2. 1 menos o 0,2, nós vamos ficar com 0,8 vezes o valor da mercadoria, ou seja, 80% do valor da mercadoria. Esse é o valor após o desconto de 20%. Agora imagine o seguinte, um desconto aí de 6%. Olha só, nós vamos ter o valor da mercadoria que corresponde a 100% e vamos retirar 6%. Pessoal, 100% menos 6% fica quantos por cento? 94%. E 94% em decimal é quanto? 0,94. Concorda comigo? Então, a mercadoria que tem um certo valor X, o valor final dela com 6% de desconto será 0,94 vezes esse valor X. Beleza? Pessoal, agora vamos resolver essa questão aí utilizando boa parte disso que nós vimos agora. Beleza? Vem comigo. Então, vamos apagar aqui, ó, e vamos fazer essa questão que está aí. Beleza? Olha só o que diz essa questão. Diz assim, ó, uma rede de lojas comprou uma mercadoria à vista com 20% de desconto sobre o preço de tabela. Pessoal, vamos começar equacionando isso daí. Olha só. Então, significa que o preço de compra foi com 20% de desconto, tudo bem? Isso sobre o preço aqui, ó, da tabela. Beleza? Então, um desconto de 20% significa que essa rede de lojas teve um preço de compra de 0,8 vezes o preço de tabela. Beleza? E ainda continua dizendo o seguinte, ó, e teve uma despesa, olha só, despesa de R$50 com transporte e impostos. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó, que a despesa foi de R$50 com transporte e impostos. Tudo bem? Agora, continua dizendo o seguinte, ó, na venda dessa mercadoria, obteve um lucro de 20% sobre o total desembolsado. Pessoal, o lucro na venda foi de 20% sobre o total desembolsado. Pessoal, qual foi o total desembolsado? Pessoal, o total desembolsado foi a soma, então, que foi pago mais as despesas. Concorda comigo? Vamos somar isso daqui, ó. 0,8 vezes o preço de tabela mais a despesa de R$50. Isso daqui, pessoal, foi desembolsado. Agora é o seguinte, ó, a venda, pessoal, teve um lucro de 20%. Pessoal, um lucro de 20%. Coloca 20% em cima disso aqui. Como é que a gente faz mesmo? Nós pegamos esse valor aqui. Para saber quanto é que ele fica com 20%, é só multiplicar por 1,2. E aí nós vamos ter, pessoal, o preço de venda. Ou seja, olha só, aqui nós temos aqui o preço de compra, mais as despesas. Tudo isso foi desembolsado, tudo bem? E teve um aumento aqui, um lucro, ó, de 20%. Então, multiplicamos esse valor desembolsado por 1,2 e nós vamos ter aqui, ó, o valor da venda. Aí continua dizendo o seguinte, olha só, se o preço de venda foi de R$540, então calcule o preço de tabela. Então, pessoal, esse preço de venda aqui, ó, foi de R$540. Então, a pergunta está aqui, ó, quanto é que vale o preço de tabela? Quanto é que foi o preço de tabela? Beleza? Então, pessoal, o que nós devemos fazer é resolver essa equação. Vamos escrever aqui, ó, 0,8 vezes o preço de tabela mais esses 50 aqui, ó, tudo isso daqui está sendo multiplicado por 1,2. O que eu faria aqui é o seguinte, transformaria esse número decimal em fração. 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre o 10. Tudo bem? Isso aqui é igual a 540. Agora, pessoal, vou passar esse 10 que está dividindo lá para o outro lado, multiplicando. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte do lado direito. Ó. 540 vezes 10, concorda comigo? Nós vamos ter 5.400. Tudo bem? Agora, repare o seguinte. Ó. Esse 12 aqui, ó, que está multiplicando esse parênteses,
que faz com ele? Ó? Ele passa dividindo o lado direito. Ou seja, nós vamos ter ali aquele 5.400 dividido por 12. Beleza? Enquanto que do lado esquerdo sobrou aqui o parênteses. Ou seja, 0,8 vezes o preço de tabela mais os R$50. Beleza? Vamos pegar a ajuda calculadora aqui, ó, e vamos fazer o seguinte, ó, 5.400 dividido por 12, isso aqui é exatamente igual a 450. Então, nós vamos ter aqui ó, do lado direito o 450, enquanto que do lado esquerdo nós vamos ter o 0,8 vezes o preço de tabela mais os R$50. Beleza? Aquele 50 ali, ó, passa lá para o lado direito, ele passa subtraindo. Então, nós vamos ter que 0,8 vezes o preço de tabela, isso aqui é igual a 450 menos os 50, ou seja, 400. Tudo bem? Vamos continuar, pessoal, aqui assim, ó. Esse 0,8 eu transformaria ele em fração, ou seja, nós teríamos ali ó, 8 sobre 10 vezes o preço de tabela, isso aqui é igual a 400. Beleza? O que acontece? Ó? Como nós temos uma multiplicação aqui, ó, esse 10 ele pode passar lá para o lado direito multiplicando. Tudo bem? Então, nós vamos ter 8 vezes o preço de tabela. Isso aqui é igual a 400 vezes 10, teremos aqui 4.000. Pessoal, o 8 está multiplicando e o 10 dividindo. Então, o preço de tabela será 4.000 dividido por 8. Nós vamos ter, então, 500. Pessoal, então, o preço de tabela foi de R$500. Beleza, então, pessoal, mete brasa aí nos seus concursos, bons estudos, não perca o seu foco aí e tudo de bom. Beleza? Até a próxima aula, um abraço.